aqui é o aluno do oitavo ano Mendes. Aqui é o aluno do oitavo ano Silvestre e hoje a gente vai apresentar um trabalho de história sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 1822, pelo então príncipe regente Dom Pedro I. Mas para entendermos as razões e as circunstâncias que levaram a esse momento histórico, é necessário que voltemos alguns anos antes. Chegada da família real. Perseguido pelas tropas napoleônicas, a família real portuguesa decidiu fugir de Portugal, o destino, sua colônia mais rica, e em janeiro de 1808 desembarcaram em terras brasileiras. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuíram para o desenvolvimento comercial e econômico do país. Tudo isso graças a uma série de medidas implementadas por Dom João VI, o rei de Portugal. Foi Dom João VI quem autorizou o que ficou conhecido como a Abertura dos Portos, ato que permitiu o comércio entre os brasileiros e as nações amigas de Portugal como a Inglaterra. Nesse momento, o Brasil deixava de produzir e exportar insumos apenas para Portugal. Essa e outras medidas demonstravam a intenção clara de modernizar o país como parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser colônia de Portugal. Fato que aconteceu em 1815, quando Dom João VI elevou o Brasil como parte integrante do Reino Unido de Portugal, o país então passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João VI também instituiu a sede do Império Português no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Revoltas. A presença da família real no Brasil havia proporcionado diversos avanços, porém, também gerou insatisfação, que foi materializada por meio de revoltas. A principal delas foi a Revolução Pernambucana, em 1817, o levante popular motivado principalmente pelos aumentos de impostos. A coroa portuguesa reprimiu de maneira violenta todos os revoltosos, tendo executado os líderes. Mais revoltas aconteceram em outras localidades. Retorno a Portugal. Em 1820, em Portugal, manifestantes foram às ruas insatisfeitos com as decisões que estavam sendo tomadas por Dom João VI, sobretudo a manutenção da sede do Império em outro país e o aumento da liberdade concedida à sua outrora colônia do Brasil. Esse episódio ficou conhecido como a Revolução do Porto. Em consequência da invasão francesa, anos antes, Portugal viveu uma forte crise tanto política quanto econômica. Pressionados pelos acontecimentos em seu país, Dom João VI retornou a Portugal em abril de 1821, deixando seu filho, Pedro de Alcântara, como regente do Brasil. O príncipe regente. O processo de independência do Brasil aconteceu de fato durante a regência de Pedro de Alcântara, Dom Pedro I. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante populares no Brasil. Essas medidas, somadas à intransigência dos portugueses no decorrer das negociações com representantes brasileiros e o tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçasse a ideia de separação. Em dezembro de 1821, chegou ao Brasil uma ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal e a reação foi imediata. Um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro, exigindo a permanência do príncipe regente no Brasil. Motivado pelo apoio popular, acredita-se que Dom Pedro tenha dito algumas palavras que entraram para a história. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse acontecimento ficou marcado como o dia do fico. Independência do Brasil. As sucessões de acontecimentos reforçavam cada vez mais a ideia de ruptura ao longo do processo de independência. Duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro. Sua esposa Maria Leopoldina e José Bonifácio de Andrada e Silva. Em maio de 1822, Dom Pedro decretou o Cúmplice, medidas que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal
só teriam validade no Brasil com aval do próprio príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi formada uma Assembleia Constituinte própria no Brasil. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem de que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Anunciavam também o fim de uma série de medidas que beneficiavam o Brasil. A ordem lida por Maria Leopoldina a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal, o que fez com que ela assinasse uma declaração da independência e a enviasse para o Dom Pedro, que estava em viagem até São Paulo. Um mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro, que estavam próximos do rio Ipiranga. E teria sido nesse momento que o famoso grito Independência ou morte! foi bradado. Apesar da importância do evento acontecido nas margens do rio Ipiranga, o que houve ali foi apenas a decisão por parte de Dom Pedro de que o Brasil queria ser independente. Mas só isso não foi suficiente para que o país, de fato, se visse livre do jugo português. Após se tornar ao rio, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. E ao contrário do que muitos pensam, o processo da independência do Brasil não foi pacífico. Por cerca de 2 anos, Dom Pedro teve que lidar com diversas revoltas e movimentos anti-independência, sobretudo nas províncias que se mantinham leais a Portugal, como Pará, Bahia e Maranhão. A independência só aconteceu de maneira definitiva em 29 de agosto de 1825, com o Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal. Entretanto, esse reconhecimento não saiu barato. Os cofres públicos brasileiros tiveram que desembolsar uma grande quantia de dinheiro. Por muitos anos, a independência do Brasil foi celebrada no dia 12 de outubro, dia que Dom Pedro foi aclamado imperador e que também era o dia do seu aniversário. Para que o evento histórico pudesse ser desvinculado da figura de uma única pessoa, a independência do Brasil passou a ser celebrada na data que conhecemos, o 7 de setembro.